Eu vou chamar a nossa primeira convidada, que é a Natália Tavares. Natália, você já está por aí, né? E eu vou apresentar que ela, Já tô vou falar aqui. rapidinho Eu sobre a vi a Natália. Natália por aí. Eu Eu tô também, aqui, aqui ó, desde o gente. Natália início. está aqui. E aí, pessoal, a Natália é uma pessoa super especial para a gente. Ela é gerente de sustentabilidade e tecnologia na Accenture. Ela possui uma vasta experiência em gestão e vivência de quase 15 anos em inovação, é coisa pra caramba, e confere um repertório interessante para auxiliar as pessoas e construir novos processos mentais, dentro e fora das organizações. Ela é gerente na área de sustentabilidade da Accenture, como eu já disse, e ela se dedica a agregar um fator de impacto e diversidade ao processo inovativo ali da Accenture. Então, Natália, bola contigo, o espaço é seu, espero que você aproveite bastante, e se você precisar de alguma ajuda, a gente está por aqui também. Obrigada, Rosane. Obrigada, Aline, também pela abertura. E obrigada a todos por estar aqui. Estou super feliz com o convite. Eu estou arrepiada aqui com esse começo. Eu fico muito feliz realmente de estar aqui com todos, de imaginar os momentos de carreira que cada um tem passado. E querendo ou não, aqui me preparando para conversar um pouco com vocês, querendo ou não, eu revisitei boa parte também da minha vida e da minha carreira para trazer o que eu gostaria de trazer aqui para vocês nesses 20 minutinhos que nós temos. Antes de mais nada, e muito antes dessa apresentação que a Rô falou, e obrigada por ela, eu também quero me apresentar como uma mulher comum, né? Eu sou uma, como todo mundo viu, meu nome é Natália, mas todo mundo me chama de Nath. Sou uma mulher negra, de cabelos curtos na altura dos ouvidos. Eu estou usando óculos nesse momento, talvez vocês estejam me vendo com um pouco de reflexo, mas eu não enxergo muito bem sem eles. Sou mineira, meu sotaque também não vai me deixar mentir. Eu venho de uma cidade pequena do interior de Minas. Meu pai é técnico agrícola, sempre cuidou de fazendas de terceiros. Minha mãe é uma dona de casa. E eu costumo brincar que eu possivelmente fui concebida debaixo de um pé de café. Eu não nasci debaixo de um dele, mas fui criada até meus 13 anos na roça, como a gente costuma dizer por lá. E, e sendo filha de técnico agrícola, meu pai trabalha com café. Meu pai hoje é um homem de 72 anos que há mais de 50 trabalha com café. Então, talvez vocês consigam imaginar o que é a realidade na minha casa, né? Só se fala de café, é o que todo mundo sabe fazer. Nós somos três irmãos morando na roça e todo mundo só pensava que os filhos seriam alguma coisa relacionada à agricultura, né? E, claro, trabalhasse com café. Então, a minha irmã mais velha resolveu fazer agronomia, o meu irmão mais velho, o meu irmão do meio também. E eu, ali pelos meus 14 anos, resolvi que eu queria fazer administração de empresas. Eu lia muito na época, eu era aquelas que todo guia de carreira que era publicado, né? Eu lia para saber o que eu queria ser, eu tinha muita vontade de ter meu dinheiro, sabe? Então eu falava, bom, que profissão que vai me dar condições de ter meu dinheiro, meu próprio dinheiro, assim. E aí decidi ser administradora. Na época, Deus e o mundo queria ir contra mim, menos o meu pai com a minha mãe, porque todo mundo falava: você tá louca? Ser pobre desse jeito, não tem ninguém na família que tem empresa, seu pai da roça, sua mãe da roça, você vai fazer administração de empresas, onde você está com a cabeça? Até que a minha mãe e meu pai falaram assim: minha filha, a gente não tem condição de nada mesmo, então o que você quiser ser, vai ter que ser por você. Então vá, seja o que você quiser, e eu me lembro deles falando assim: você só tem que ser boa e honesta. O resto, faça aí o que você quiser. E então, desde os 14 anos, eu estudava muito para vestibular, para fazer uma faculdade que deveria ser pública, e na minha cidade, eu não tinha opção de sair da cidade e nem de pagar uma particular. E fui frenética, né? Até que fiz o terceiro ano, passei, vestibular, passei, aí eu queria ser professora universitária, mas boa parte dos meus professores universitários não tinham uma experiência corporativa, aí eu queria ter, e aí eu falei, bom, então eu quero ser uma mulher executiva professora. Perfeito, né, para os filhos lá da roça.
E aí, fui nesse contexto. No final da minha graduação, eu entendi que eu tinha que fazer um mestrado, para dar aula, né, então, no fim da graduação eu saí da faculdade, trabalhei um pouco, e depois que eu tive mais certeza da área que eu queria fazer mestrado, eu voltei para a faculdade, fiz meu mestrado, que é na área de estratégia e inovação, e me tornei professora, percebi que eu amo sala de aula, eu amo ensinar, mas eu fui bem, foi muito conflituosa a minha relação com o processo, o sistema de ensino brasileiro, de como o governo e como as universidades privadas também lidam com a educação. E eu falei, bom, não é bem isso que eu quero. E aí eu fui trabalhar com a educação de uma forma diferente dentro das empresas. A parte de ser executiva eu segui firme, e dentro das empresas, normalmente, eu sou envolvida em processos de formação, de desenvolvimento de pessoas na área de inovação e agora mais especialmente tecnologia. Por que que eu contei tudo isso? Porque eu achava que a vida era isso, que ter uma carreira era decidir que profissão seria, que curso eu faria na faculdade, que seria fazer esse curso, ser muito boa e honesta no meu trabalho, como meu pai e minha mãe disseram, e isso era carreira. E aí, no meio desse caminho todo, e eu estou arrepiada aqui contando para vocês, como eu disse, né, assim, revisitar a nossa vida é bom demais, mas no meio desse processo todo eu vi que ter uma carreira vai para muito além disso. E aí eu trabalhando com inovação, muito, fortemente ali em 2014, eu comecei a trabalhar num processo numa empresa que fazia um programa de aceleração de startups, que é onde a minha parte da inovação encontra com o empreendedorismo. E só o que eu ouvia era que empreendedor era empreendedor de startup, era dono de startup, era fundador de startup. Mas, gente, aquilo era tão distante da minha realidade, sabe? Porque, se a gente pega a maioria das startups brasileiras, a grande maioria é de homem branco, normalmente de classe média alta ou classe alta, que, se tudo der errado, assim, ele tem muito para onde voltar, né, ele tem muito a quem recorrer. E aí eu falava: "Gente, mas será que é isso que é empreender, né?". E aí eu estudando melhor, até para desempenhar meu trabalho, eu fui aprendendo que empreender é, de fato, a gente colocar os nossos esforços em prol de alguma coisa. E especialmente os nossos esforços de trabalho em prol dessa coisa. E aí eu comecei a me lembrar que, assim, lá na roça, a gente era, imagina, morava na roça, devia ter, assim, umas 15, sei lá, 15, 20 crianças que morava lá. E a nossa vida era brincar ali naquela história toda, porque para quem não tem esse contexto, né, a gente não brinca de boneca e de carrinho na roça, a gente brinca de subir na árvore, a gente brinca de correr no pomar, a gente brinca de pique-esconde no meio do cafezal, a gente quer logo aprender a dirigir, mas aí a gente aprende a dirigir trator, que é a nossa realidade ali. A gente não tem piscina, a gente toma uma mangueirada, a gente não vai na praia. Era essa a minha realidade. E com muito pouco dinheiro. E aí eu morava numa fazenda que na fazenda vizinha era produtora de leite. E todo dia o leiteiro passava ali e ele era meio gordinho, assim, tinha um barrigão. Aí ele vinha numa caminhonetinha, saía da direção que ele estava fazendo, subia na carroceria da caminhonetinha, media leite, isso numa casa. Aí ele descia, dirigia mais um pouquinho, parava na outra casa e fazia esse esforço. E eu, com os meus 6 anos, falei, gente, que dificuldade para esse cara, com esse barrigão, descer e subir essa caminhonete o tempo todo. E aí eu acabei propondo para ele, falei assim, escuta, será que você não quer? Eu fiquei sabendo, gente, que a mulher dele fazia picolé. Eu falei, escuta, você não quer que eu meça o leite para você? Eu todo dia aqui de manhã você passa em todas as casas aqui da fazenda, eu meço o leite, no final você me paga em picolé. E aí ele falou: "Ai, bom demais, né, vamos fazer essa história". Então todo dia de manhã eu media leite para ele e no final de semana, no sábado, ele me pagava o meu salário, uma caixinha de picolé que a mulher dele fazia.
E assim, gente, na real mesmo, eu media leite, para mim aquilo era uma diversão e eu ganhava uma caixinha por semana que dava para mim, para os meus irmãos e para todas as crianças da fazenda. Então eu achava que eu era poderosa, rica, né? Porque afinal de contas, olha como meu trabalho é valioso, valia não sei quanto de picolé. E quando eu comecei a lembrar disso, foi quando comecei a estudar melhor empreendedorismo. E imagina, se a cada esforço que eu fizesse de ter o meu dinheiro, de conseguir ser remunerada pelo meu trabalho, eu levasse aquilo adiante. Aquilo podia ser de fato o meu negócio e, consequentemente, a minha profissão. Com 6 anos, eu não era formada, eu não tinha estudo algum na minha vida. Na verdade, eu tinha acabado de entrar na escola, que eu entrei um pouquinho mais tarde. Só que aí, lá com 10 para 11, nas férias, eu odiava férias. Eu pedi para minha mãe para eu fazer um curso, que hoje em dia muitos de vocês nunca devem ter ouvido falar, mas na minha época a gente queria fazer cursos de artes em papel vegetal. E aí a gente aprendia a fazer uns cartõezinhos, marca-livro, lembrancinha. E aí eu fui fazer esse curso, aí eu adorei, saí dele, falei: "Bom, aqui talvez eu ganhe dinheiro com essa história, porque é tão bonito, tão gostoso". A minha mãe um dia a gente saiu da fazenda, minha mãe foi para a cidade, na loteria pagar a conta, na fila, enquanto eu espero ela pagar a conta, tinha uma grávida. E aí eu falei para a grávida: "Olha, tá para nascer?" Ela falou: "Tá, nasce semana que vem". Falei: "Que você vai dar de lembrancinha?" Ela falou: "Ah, ainda não vou dar nada". Eu falei: "Nossa, por que vocês não dão umas cestinhas de papel vegetal?" Ela falou: "Como assim?" Aí eu falei com ela: "Ah, é uma cestinha que você faz do papel, assim, assim você põe um bombom dentro, fica super bonitinho". A mulher, gente, grávida, conversando com uma criança de 10 anos, comprou, fez uma encomenda de cestinhas de papel vegetal. E aí eu voltei para casa com uma encomenda de 50 cestinhas, que dava um trabalho do cão. E a gente passou uma semana, eu, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, o meu pai, um homem da roça, mão grossa, fazendo coisinha em papel vegetal, porque assim, para ele com a minha mãe não tinha outra história a não ser entregar encomenda para uma grávida, né, não tinha, a grávida já estava esperando. E aí eu fiz isso também. E aí eu voltei, de novo, já adulta, eu falei: "Caracoles, isso era uma experiência empreendedora". Eu poderia ali ter tido um negócio de papel vegetal, de artesanato, seja lá o que for, que ganhasse dinheiro, que empregasse a minha família, que enfim, eu tinha cliente, me pagaram por esse serviço, eu contratei minha família e ganhei dinheiro. Poderia ser um negócio, eu também não era estudada. E aí, agora então, com mais, maturidade, eu comecei a perceber que empreender independe da nossa formação técnica. E foi por isso que eu quis trazer esse tema para vocês, enquanto possibilidade de carreira. De fato, eu não nego de forma alguma o quanto a Accenture é mesmo uma empresa dos sonhos. Para mim, ter chegado aqui, estar trabalhando aqui é fantástico, assim. O meu pai fala assim: "Não sai daí minha filha nunca mais, por favor, não sai nunca mais". Ao mesmo tempo que talvez ter tido meu próprio negócio também fosse dos sonhos. A grande questão é que empreender não depende de ser um negócio, não significa abrir um negócio. E aí, quando a gente pensa aqui, talvez se vocês quiserem ir preparando aqui no chat, se eu pensar assim, o seu Manuel, dono da padaria do bairro, ele é empreendedor? Ele é. O seu João, ali da farmácia, é empreendedor? É também. Eles abriram os negócios deles e empreendem os negócios deles, seja lá como for. O o Zuckerberg, que fundou o Facebook, é empreendedor? Muito possivelmente, ele é um empreendedor e também é um empresário. A Natália, aqui dentro da Accenture, é uma empreendedora? Com certeza eu sou, ainda que a Accenture não seja minha. Então, a questão de ser empreendedor ou empreendedora não tem a ver com ter um CNPJ. Tem a ver com o nosso comportamento diante de cada situação que a gente vive e diante das oportunidades que a gente percebe. E eu estou entendendo aqui que vocês estão chegando no momento da vida de vocês que vocês vão começar a ir para empresas diferentes, vivenciar oportunidades diferentes, e muito possivelmente, vocês vão trazer com vocês essa intenção empreendedora e essa vontade de fazer a coisa diferente.
E aí, essa é a primeira provocação, façam. Encontrem esses caminhos dentro de qualquer empresa que vocês estiverem ou diante das suas, mas façam a diferença. E aí, para mim, essa, entre aspas, empreendedora, que eu me considero aqui na Accenture, essa fazer a diferença, bateu muito forte em mim em usar meus conhecimentos técnicos, que são inovação e estratégia, para, de fato, contribuir para o mundo. E aí, a pandemia me deu uma grande provocada, do tipo: "Natália, o que que você vai fazer da sua vida efetivamente?", sabe. Porque, gente, no meu primeiro mês de pandemia, eu não estava aqui ainda na Accenture, mas eu fiquei tão preocupada com todo mundo, assim, que o meu salário pagou minhas contas e o resto do meu salário, ou eu comprei coisa que eu não precisava só para ajudar alguém, ou eu dei dinheiro. Eu dava na rua, eu dava para um amigo que perdeu o emprego, eu não sei, mandava para não sei quem que precisava de dinheiro, e assim foi. Segundo mês da pandemia, eu estava indo para o mesmo caminho, e aí eu falei: "Gente, espera aí, não está certo". E aí, nesse momento, eu comecei a entender como que eu poderia usar a inovação a favor de geração de impacto, independente de que tipo de impacto que foi. E aí, aqui tem uma coisa que alguém perguntou sobre sustentabilidade, tecnologia, é aí que está cruzando o meu caminho, Rodrigo. Eu comecei a trabalhar com impacto, inovação e impacto em 2020, lembrando que eu sou aquela mulher que queria ser executiva, né. Então eu comecei a trabalhar com geração de negócios de impacto, e aí trabalhando com realmente não criar ONGs, porque eu já acredito que esse seja um universo que a gente já tem muita gente boa trabalhando, que o que a gente melhor pode fazer, na minha opinião, é contribuir para as ONGs que já existem, reforçar o que elas fazem e ajudar nas causas que elas já atuam. A gente tem muita gente boa já atuando no mercado e, né, a gente está aqui inclusive. Mas, no Brasil, nos diferentes lugares que estamos, já temos. E aí, então, eu queria, trabalhar com outro tipo de impacto, que é trabalhar com negócios de impacto, sempre considerando que tem uma ONG junto. E aí, aqui dentro da Accenture, eu fui desenvolvendo outros projetos, em parceria também com ONGs diferentes. E aí veio uma outra mudança na minha vida, que foi a maternidade. E durante a maternidade eu falava: "Gente, o que que eu vou fazer de deixar de legado para minha filha, para ela ter de fato, orgulho da mãe que ela tem". E aí durante a maternidade eu comecei a ler, a estudar muita coisa e na volta da licença eu vim para a área de Tech Sustainability, ou, sustentabilidade em tecnologia. A nossa premissa aqui na empresa é de que a tecnologia, primeiro, são 2 vias, né, que a gente assume, 2 premissas. Primeiro, as tecnologias podem ser mais sustentáveis, e aí aqui o desenvolvimento de tecnologias verde, como o Rodrigo falou. E aqui, Rodrigo, alguns exemplos de como a gente pode implementar, é até na prática do desenvolvimento. Então, existem ferramentas e estruturas tecnológicas que nos permitem ser mais sustentáveis, e isso é o que a gente vem chamando de tecnologia verde ou green software, tanto quanto a gente pode usar a tecnologia a favor da sustentabilidade como ferramenta para isso. E aqui a gente oferece isso para os nossos clientes como possibilidade de atuação para aqueles clientes que queiram ser mais sustentáveis nos diferentes aspectos da sustentabilidade que a gente trabalha. Por quê? Normalmente, sustentabilidade, o que que todo mundo entende? "Ah, eu estou falando de meio ambiente. Ah, eu estou falando de coisas verdes. Ah, eu estou falando só de Amazônia". E não. Sustentabilidade é um campo muito amplo, que muita gente, inclusive, confunde com ESG, que é uma terminologia aí que tem sido bastante usada também, mas é essa nossa postura, responsável e sustentável diante do mundo e diante das coisas, numa ideia de que, as próximas gerações vão ter acesso às mesmas coisas que nós temos enquanto recursos. Então, eu não sou sustentável, por exemplo, se eu gasto água de um jeito ou se eu poluo a água de um jeito que as próximas gerações não vão ter água pura. Eu não sou sustentável se minha prática de negócio, por exemplo, polui tanto a terra que daqui a pouco ela não é mais produtiva. A gente trabalha muito com esse viés da sustentabilidade, de compreender que as próximas gerações precisam ter acesso aos mesmos recursos que nós tivemos.
E aí a tecnologia vem nesse sentido do desenvolvimento tanto de tecnologias mais limpas, quanto de tecnologia como ferramenta para a sustentabilidade. Então, Rodrigo, um dos exemplos é esse, né, de usar algumas ferramentas, ou até, por exemplo, tem cliente que a gente trabalha que a gente atende, desculpa, que trabalha com servidor próprio. Se a gente faz uma migração para a nuvem, a gente já está fazendo com que esse cliente seja mais sustentável sob o ponto de vista da tecnologia. Então, a gente trabalha nesse sentido. Um outro exemplo é, por exemplo, a gente trabalhar com blockchain para rastreamento da cadeia produtiva, de fato, a identificar e então eliminar o trabalho escravo ou análogo à escravidão das suas cadeias produtivas e termos uma cadeia mais limpa e mais sustentável sob o ponto de vista do trabalho. São dois exemplos aqui, um sob o ponto de vista da Exato. tecnologia ser limpa, outro sob o ponto de vista de usar a tecnologia a esse favor. Alguém ia falar? Pode falar. Aí, tem uma outra coisa que a gente pode, sempre pensar enquanto empreender, é também ter ser uma opção de carreira, é de que, por mais que a gente tenha aí vários cursos no mercado, né, de empreendedorismo e etcétera, o empreender é um desenvolvimento de competências muito comportamentais, além das competências técnicas. Então, ok, por exemplo, eu tenho uma ideia e vou desenvolver um aplicativo. Essa ideia e esse aplicativo, não pense que só você teve, né? Não pense que só você tem a condição de desenvolver. Agora, o comportamento, a atitude de desenvolver, de se dedicar àquilo, de ser resiliente, né, de perseverar naquilo, essa é uma habilidade que talvez só você tenha. E aí que a gente, condiciona muito uma carreira empreendedora no sentido de fato, ter atitudes diferentes diante das diferentes oportunidades que nos surgem, numa postura que seja coerente com os seus princípios, com os seus valores e que de fato gere impacto para o mundo. Eu não mais, e a Accenture também tem vindo, tem essa, opinião, a gente não entende mais que alguma coisa seja inovadora se ela não for sustentável. Não tem mais como pensar, dessa forma desplugada das coisas. E para o meu ponto de vista, a tecnologia é um grande, não só motivador, mas é quem permite que a gente consiga levar o impacto a uma escala muitíssimo maior. No nosso dia a dia, às vezes a gente desenvolve algum tipo de trabalho que ali na nossa comunidade, no nosso entorno, no bairro, etc., a gente gera impacto, e aquilo é muito interessante, aquilo é muito nobre. E eu não tiro de forma nenhuma o quão nobre isso é. Mas a minha decisão de carreira foi trabalhar com tecnologia para viabilizar e para exponenciar o impacto que eu quero gerar no mundo. E aí, por isso, eu tento conjugar inovação, claro, com sustentabilidade, né, lógico, e com a geração de impacto para o mundo nos diferentes âmbitos que a gente pode ter da vida. E é um pouco disso que eu queria trazer para vocês. Eu estourei 2 minutos aqui o meu tempo, mas de puxar um pouco a opção de que empreender é também uma opção de carreira, e ela é tão trabalhosa quanto qualquer outra carreira que a gente queira ter de uma forma mais tradicional. Oi, Natália, que incrível a sua história. Só te agradecer por essas contribuições que você trouxe para a gente, né? E é uma história assim super de superação, né? Você vir da roça, né? A gente sabe que tem a diferença cultural de você trabalhar numa cidade grande, né? Tem os desafios, os medos que a gente tem. Então, assim, para a gente é um momento super inspirador. E aí agora, pessoal, a gente vai abrir para as perguntas. Já tem Eu tô vendo algumas aqui que o perguntas aqui para fazer para Davi, né? você. Rodrigo, só uma coisa antes, Fica à desculpa te vontade. interromper até. Rodrigo, te respondi? Ficou mais alguma pendência aqui que você queira comentar ou perguntar? Na verdade, respondeu até mais do que eu tinha de dúvida. Que bom, Então, tá muito ótimo. Obrigado. que bom, imagina. Posso Legal. continuar aqui, Rô, nas que estão no chat?
Eu posso fazer a mediação, se você preferir, se você também... o que você preferir aqui? Como vocês tiverem costume. É que eu tenho esse costume de já ficar lendo e tentando Ah, responder. a gente costuma fazer a mediação, mas assim, você Faça, pode tá fazer, super fique à bem. vontade. Não, então tá bom, porque daí a gente também vai juntando, porque tem algumas outras perguntas que estão chegando pelo WhatsApp também, tá bom? Maravilhoso. Então daí a gente aproveita já. Eu só vou tirar a apresentação aqui para não atrapalhar. E agora, pessoal, pode mandar pergunta. E aí a gente tem uma pergunta aqui do Davi mesmo, né? E aí, juntando com mais algumas outras coisas que os jovens perguntaram no WhatsApp, a gente queria saber de você. A gente sabe que qualquer negócio, né, ou muitos negócios podem virar uma startup ou um novo negócio, e os jovens queriam saber se você tem alguma dica, alguma orientação para quem está buscando esse caminho, né, de crescimento mesmo. Qual que é a dica que você dá? Se tem algum cuidado que eles podem tomar, Hum, ou se tem algum, algum, algum trajeto que ali facilita, algum estudo, enfim. uhum, maravilhoso. Davi, essa pergunta é muito boa e ela foi uma das que eu listei aqui para essa pergunta, vai vir de alguma forma. Como a gente trabalha com tecnologia, né, a gente pensa que startup é um tipo de empresa. E é o que o mercado escreve muito, as pessoas confundem. Mas é importante considerar que startup é um momento de empresa. É o momento que a empresa está de poder testar algum elemento do negócio dele. Às vezes é o modelo de negócio, às vezes é o produto, às vezes é simplesmente a tecnologia, simplesmente não, né? Mas assim, puramente a tecnologia, às vezes é o mercado. Então, só que como está muito na moda, de repente você vê um supermercado falando que é uma startup. Aí você vê um hospital falando que é uma startup. E não é. Então, startup é um modelo. E o sonho de toda startup é deixar de ser. Porque a partir do momento que ela entendeu o modelo de negócio dela, ela validou os principais quesitos do negócio, ela deixa de ser startup e passa a ser um negócio, entre aspas, sustentável sob o ponto de vista econômico. É isso que todas querem. Então, todo mundo que é startup, que está nesse momento, quer passar para a próxima etapa, que é de um crescimento, e esse crescimento tem a ver com receita, com cliente e também com equipe. E aí, sempre uma orientação que eu dou é tentar fatiar esse crescimento que você quer ter. Então, por exemplo, Davi, hoje uma empresa tem 10 clientes e todos os clientes dela são do setor automotivo. Aí ela fala, eu quero chegar em 100, hoje com 10, ela tem 100 mil de faturamento. E ela fala assim, eu quero chegar a 100 clientes e ter 5 milhões de faturamento. Você entende que é um salto muito grande sair de 10 para 100 clientes e sair de 100 mil para 5 milhões de faturamento? Então, o que normalmente, quando eu participo dos programas de aceleração de startup, eu faço? Eu fatio esse bolo ao ponto mais simples do mês a mês. Então, se você quer lá chegar nos 5 milhões, no 10, não sei, seja lá quantos milhões de faturamento você queira ter, o que você precisa ganhar no mês? O que você precisa aumentar no mês? E por mais que isso pareça simples, isso vira um trabalho de estratégia muito fundamental. Porque daí, quando você fatia ao chegar no mês, às vezes a gente chega no ano, às vezes no semestre, depende muito até do tipo do negócio. Por exemplo, quando são negócios que atendem muito outras empresas, né, que é o que a gente chama do B2B, e que é de automação, por exemplo, de plantas produtivas, não adianta falar que todo mês você vai ter um novo cliente, porque você não vai. O tempo de negociação é maior, o tipo de contratação é diferente, é uma complicação danada crescer. Aí o que que a gente faz? Tá bom, dentro do seu planejamento, estrategicamente falando, quais são os seus pontos de desenvolvimento mês a mês? Ah, no mês eu vou desenvolver tal parte da minha tecnologia que está prevista no meu roadmap tecnológico. Em outro mês, eu vou pensar aqui em trazer uma pessoa, contratar alguém de tal ou aquela outra especialidade. No outro mês, eu vou pensar em criar novos produtos. Enfim, quando a gente fatia, Davi, costuma ser mais fácil a gente crescer e costuma ser mais provável que esse crescimento seja sustentável. Porque o que é muito comum e porque muitas das startups também falham, né? Por que que elas não conseguem validar? Porque elas não criam isso de uma forma fatiada, aí ela dá um boom e de repente ela não consegue continuar.
Por exemplo, participa de uma feira tecnológica, por exemplo. Aí nessa feira ela conquista 5 novos clientes. Só que depois ela não consegue executar. Ela vendeu para 5, mas ela não consegue entregar mais para 5, e aí ela acaba. Então, esse crescimento sustentável tem muito a ver com o desenvolvimento da estratégia, e o que eu diria para a principal pessoa desse negócio, ou o CEO, ou o fundador, mas o principal responsável por esse negócio, é que ele tenha consciência do negócio que ele está criando e dos impactos que esse negócio gera, até ao nível de pensar no impacto das famílias das equipes. Então, por exemplo, eu fui sócia de uma empresa que na hora que chegou na pandemia a gente era 14 funcionários, eu pensava, o que que a família dos meus 14 vão comer nos próximos meses? E aí você consegue ter mais pé no chão, sonhar alto, mas com muita seriedade no negócio de crescimento, sabe? Nossa, muito, muito bacana essa perspectiva que você trouxe, né? E esse esclarecimento mesmo, porque é muito usual hoje, né? As pessoas falam muito do que é, startup, mas realmente tem negócio que ele já não é uma startup, né? Startup surgiu uma ideia e ele está em Exato. construção. E aí depois, tanto que tem muita startup que é comprada por grandes empresas, inclusive, que são ideias revolucionárias, né? E acho que esse é o Exatamente. intuito de quem acaba criando também um negócio novo. E aí eu recebi algumas perguntinhas aqui no WhatsApp também, e tem jovem perguntando para você o seguinte: Natália, qual foi o seu maior desafio de carreira e de vida e como você fez para superar os seus desafios? Eita caramba. Meu principal desafio de vida foi. Hoje em dia eu moro em São Paulo, eu esqueci de falar isso na minha apresentação. E antes de morar em São Paulo, eu morei em Belo Horizonte, que é a capital lá de Minas. O meu sonho de antes era morar numa cidade do interior de até 40 mil habitantes. Eu fui morar em Belo Horizonte, que tinha 5 milhões. E aí, no meio do processo, né, eu trabalhava demais e, enfim, de forma errada, eu passei por uma síndrome do pânico. E eu sou risonha, eu sou toda alegre, eu sou comunicativa, eu gosto disso. Eu gosto muito de sair, de passear, aquela coisa toda. E com o pânico eu tinha muito medo de ficar sozinha e passar mal e ninguém me encontrar e ninguém me ajudar e eu morrer porque eu passei mal e ninguém me encontrou. Então, para mim, o desafio mais complexo da minha vida foi passar por uma síndrome do pânico em Belo Horizonte, morando sozinha. É, Foi muito caótico, assim, eu confesso. Eu acredito que tenha sido meu maior desafio pessoal, porque o resto todo eu aprendi a conviver, porque, né, assim, eu cheguei ao ponto de deixar a chave da minha casa com a minha vizinha e falar de vez em quando na noite, você vai lá ver se eu tô acordada. Isso foi bem caótico. E aí eu confesso que tendo uma vivência dessa, os desafios de carreira, não é que eles são menos sofridos, mas numa perspectiva de relatividade, assim, eles ficam muito menores, né? Mas um desafio de carreira forte que eu tive, aliás, eu diria que foram dois. O primeiro foi abrir mão das aulas, das faculdades que eu dava aula, porque eu tinha muita convicção desde 14 anos que eu queria ser professora, e dar essa guinada foi muito difícil, muito difícil. E depois um grande desafio foi sair da empresa que eu era sócia para vir trabalhar na Accenture. Afinal de contas, eu era sócia de uma empresa de inovação, de consultoria e etc. E apesar de ter visto na Accenture uma grande oportunidade de vida, de carreira, etc., foi difícil demais a decisão. Enfim, eu tive que ali resgatar também os meus princípios para tomar a decisão de forma mais tranquila. E aí, talvez aqui para ajudar, né, um conselho. Nas grandes dificuldades de vida ou de carreira, eu sempre tento voltar no que é minha essência, sabe, gente? E eu sugiro vocês fazerem isso sempre que vocês tiverem a necessidade. Porque quando a gente resgata o que é a nossa vida, o que são os nossos valores, o que são os nossos princípios, não que não fique dolorido. A vida profissional é dolorida também, mas ela fica menos complexa, porque aí a gente resgata o que é a gente mesmo, né? O que a gente quer efetivamente. Nossa, muito obrigada, assim, a gente só está aprendendo, né, e começando a entender, porque às vezes a gente olha, né, uma pessoa que tem uma grande carreira, ou que a gente olha e fala, nossa, né, ela é gerente, ela tem um cargo ali de liderança, mas a gente sabe que tem um caminho, né,
para chegar até lá tem um grande desafio e às vezes parece fácil, né, para quem olha de fora e a gente tem percebido aí que não é bem assim, né? Todo a gente é ser humano, a gente não consegue separar quem a gente é como pessoa de quem a gente é como profissional, muitas vezes, e, e tá aí mostrando pra gente que tudo isso é possível, né? E a gente tem mais uma pergunta para você agora, Vamos lá. que é da Suelen. Eu vou complementar com uma outra também que a gente recebeu junto, e vou juntar as Tá. duas aqui e fazer um bolão. E aí, a Su, ela pergunta o seguinte: na sua experiência, né, e com a sua perspectiva tanto de empreendedora e agora como de uma trabalhadora, né, CLT, qual você acha que é a melhor forma e a melhor estratégia para você abordar pequenas empresas quanto ao uso de tecnologia? Por exemplo, seja para fazer uso de um site ou de uma aplicação que vai gerar valor para aquela empresa e que vai fazer aquela empresa ajudar a ter um pouco mais de sustentabilidade. Eita. Ai, gente, eu sou vendedora, hein? Vocês estão lembrados que lá com 6 anos eu vendi meu serviço, né? Mas, Suelen, talvez eu encontrasse alguns caminhos. O primeiro não fica batendo muito na porta daquele que não vê importância de forma alguma. Então, assim, alguns pequenos, a gente bate na porta uma vez. Você quer? Ele, ai, não quero. Bate de novo, não quero. Não perde muito tempo nesse, não, porque aquele que é resistente, os pequenos que são resistentes à tecnologia, eles são muito resistentes. É muito difícil virar a cabeça de um pequeno negócio para o uso de tecnologia quando ele é muito pequeno e quando ele é muito resistente. Porque aquilo, o negócio se confunde muito com a vida pessoal do dono ou do principal gerente, né? E aí, se essa pessoa tiver dificuldades com tecnologia, ela traz aquilo muito para o negócio. Então, a primeira dica é essa. Mas para aqueles que você vê que tem uma oportunidade e tal, como uma boa mineira, eu vou comendo muito pelas beiradas. E uma coisa que eu percebo que é legal, assim, eu já fiz isso muitas vezes, eu entro nesse lugar, consumo nesse lugar, e depois de consumir, eu peço para falar, quem que cuida aqui daqui, né? Quem que é o gerente, ou quem que é o coordenador, etc. E com essa pessoa eu falo, nossa, olha, se eu tiver gostado, né? Eu gostei muito aqui do seu pão de queijo. Meu Deus do céu, que delícia! Como que é o seu processo? Aí ela vai contar de onde vem teu queijo, de onde vem o seu pessoal que faz. Ah, você capacita esse pessoal, não? Oh, mas você já imaginou quanta gente poderia estar experimentando seu pão de queijo que não experimenta? Aí ela vai falar, né? Nossa, eu tenho muito campo para crescer realmente, porque eu já elogiei ela, né? Eu tenho realmente muito campo para crescer, eu posso ir para muito lugar. Eu falo, imagina se você tiver, por exemplo, um aplicativo aqui que conte a seu favor. Ou, imagina se você tiver aqui uma tecnologia que te ajuda a ser melhor no seu processo de compras, você consegue ter mais lucro no teu negócio? Aí ela falou, opa, como assim? Porque às vezes a gente pensa que o site, o aplicativo é só da porta para fora, né? Mas de repente a gente traz uma solução tecnológica de porta para dentro que melhora a eficiência daquele pequeno negócio, que aumenta a lucratividade. Que quando a gente fala de eficiência, a gente fala de tudo, né? Mas aumenta a lucratividade, que melhora a quantidade e a qualidade dos insumos que ela adquire. Né? Então, é pensar também para dentro de casa. Ah, imagina, a depender do tipo do negócio, você tem lá uma aplicação qualquer que ajuda no treinamento das suas pessoas, por exemplo, o escritório de contabilidade, que é um danado do negócio que é super difícil de inovar no processo, até por conta de legislação brasileira. Você mostrar assim, imagina que você tem uma aplicação de desenvolvimento dos seus contadores e dos seus técnicos em contabilidade, que ele vai ficar sempre mais atualizado, mais rapidamente ele vai fazer o serviço dele e melhor vai ser a sua eficiência. O nível é outro, sabe? E aí eu acho que a gente pode vir nesse processo aí com eles. Show de bola, muito obrigada. E agora, pessoal, a gente vai caminhando para o final aqui das nossas perguntas. Vou fazer uma última pergunta para a Natália para a gente fechar com chave de ouro. E é uma pergunta do Guilherme Cruz, inclusive. Se ele quer saber se você considera, se você conhece, é claro, o programa Shark Tank como um bom lugar para estudar empreendedorismo. E se você podia contar um pouquinho como é que é a sua rotina de trabalho no Accenture. Sobre o Shark Tank, Guilherme,
eu tenho opiniões às vezes conflituosas sobre. Eu não sei se é o melhor lugar para estudar empreendedorismo, não, mas eu acho que é um bom lugar de perceber como que é o que a gente fala da espuma do empreendedorismo. Porque ali parece que tudo é assim, a pessoa teve uma ideia, foi lá, apresentou, investiu ou não investiu. O até chegar ali a gente não sabe como é que foi, e o depois que sai dali também não. Nem se tiver sido recebido investimento, nem se não. E eu acho que a jornada empreendedora não está bem caracterizada ali. Então, sinceramente, eu acho que ali é uma fatia de um bolo gigantesco. E é uma fatia muito pequena e muito produzida. Eu não sei de alguém de vocês aqui, se tem pai, mãe, irmão, irmã empreendedor, mesmo que não seja da tecnologia, o quanto que isso é sofrido. Então, chegar naquele momento ali, tem uma história toda que o Shark Tank não traz. E depois que recebe investimento, também, gente, porque a gente tem a sensação, não, a pessoa ficou rica, recebeu investimento. E não, a relação com o investidor é uma relação extremamente complexa, é moderada, é legislada, então também é um monte de complexidade, né? Então, essa é a minha opinião sobre o programa. E me desculpa, Rô, a segunda pergunta dele foi: minha rotina na Accenture. Isso Meu mesmo. filho, pense numa loucura. É, é, eu costumo dizer que eu não tenho muita rotina, mas eu acredito também, e meus colegas que estão vindo logo depois de mim talvez me confirmem aqui, quanto mais a gente sobe numa estrutura hierárquica, dentro de qualquer empresa que a gente pensar, menos rotina a gente vai ter. Porque quando a gente entra no nível de analista, etc., a gente tem uma definição do que é o nosso trabalho muito clara e normalmente é muito específica. Eu vou ser dev, ou eu vou ser financeiro, contas a pagar, ou eu vou ser RH, recrutamento. Só que quanto mais a gente sobe, e aí vai sendo coordenador, etc., a gente começa a ter equipe. Isso é o que significa ser coordenador de alguma coisa, depois gerente de alguma coisa. E a partir do momento que a gente tem equipe, que a gente tem pessoas abaixo de nós, que a gente tem que cuidar delas, é muito mais difícil pensar que você tem rotina. Porque ao mesmo tempo que você tem um trabalho a executar, uma entrega a fazer, uma venda a fazer, etc., você também tem uma pessoa que deu burnout, você tem uma pessoa que saiu de licença maternidade, você tem alguém que perdeu o voo e você precisa ajudar a cuidar, você tem alguém que atrasou na entrega dela que você tem que superar. Então, é relativamente mais complexo. Mas, de uma forma, entre aspas, mais dividida, eu me divido bastante nas atividades de Tech Sustainability ali, pensando em como desenvolver, especialmente nos clientes, a consciência de sustentabilidade para além das questões ambientais. E eu também me divido em projetos específicos de impacto, e nesse momento eu estou num especificamente de impacto na Amazônia. Então, o meu dia a dia costuma ser meio a meio nesses dois projetos. E aí, na relação com o cliente, tem muitas variações, assim, desde, por exemplo, fazer uma visita guiada com esse cliente para ele conhecer alternativas SAP, até dar uma palestra sobre sustentabilidade e impacto em negócios aleatório. Então, é bem variada, viu, Guilherme? É uma loucura, mas é gostosa. Muito obrigada, Natália. Foi uma delícia poder te ouvir aqui um pouquinho, conhecer um pouco da sua história, aprender com você. Acho que os nossos jovens aqui também curtiram bastante, porque eles estavam aqui me bombardeando de perguntas. Depois, inclusive, se você tiver disponibilidade, eu posso te mandar algumas ali para a gente Por poder favor, repassar para o jovem depois, por tá bom? favor, E faça agradecer de isso. verdade. Fica super à vontade para continuar com a gente aqui. Hum, Obrigada, gente.